E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jornada Financeira. E hoje eu vou falar sobre um tema interessante, eu vou falar sobre fundos de investimento. Eu gostaria de perguntar para você, você sabe o que é um fundo de investimento? Você já pensou em investir em um fundo de investimento? Você sabe quais seriam as vantagens de investir em um fundo de investimento? Se você já pensou, se você não tem ideia do que é, continua acompanhando esse vídeo que eu vou explicar para você, de forma geral, como os fundos de investimento funcionam. Mas antes que esse vídeo comece, não se esqueça já de deixar o seu like e também de inscrever no canal e apertar o sininho, já dá seu voto de confiança para mim, porque eu sempre tento trazer conteúdos relevantes para você. E hoje falarei, como eu já disse, sobre fundos de investimento. Então dá o seu voto de confiança aí, deixa o seu like, porque se você deixar para o final, você esquece. E para começar o vídeo, eu gostaria de explicar para vocês o que são fundos de investimento, principalmente se você nunca ouviu falar de fundos de investimento, o que eles são. Para explicar de forma mais fácil e mais simples o que são fundos de investimento, nós podemos dizer que eles são fundos que reúnem os recursos de diversos investidores, então todo mundo que entra no fundo aplica um dinheiro lá, aplica um dinheiro nesse fundo. Os investidores desse fundo então passam a ser cotistas do fundo, são chamados de cotistas do fundo. E uma vez que os recursos de todos esses investidores, de todos esses cotistas estão no fundo, sob a gestão do fundo, então o fundo vai investir esse dinheiro nos ativos que ele se propõe a comprar, seja eles qual forem. E eu vou explicar melhor isso mais adiante no vídeo. Então é bem simples de entender o conceito de um fundo de investimentos. É um fundo ali, os investidores vão colocar dinheiro dentro do fundo e o fundo então, com o dinheiro, o recurso dos investidores, vai comprar os ativos que ele se propõe a comprar. E antes que eu explique melhor o que é um fundo de investimento, ou melhor, o funcionamento desses fundos de investimento, quais são as vantagens de você investir em um fundo? Qual seria a vantagem de você pegar o seu dinheiro, colocar ele em um fundo de investimento para que outra pessoa toma essa decisão de investimento por você, porque os fundos, como eu vou dizer mais adiante, tem gestores que tomam essas decisões, ao invés de você investir o dinheiro por si mesmo, você mesmo tomar a sua decisão de investimento e colocar o dinheiro em algum ativo que você compre diretamente. Qual seria a vantagem? A principal vantagem aí é que o seu dinheiro está sendo administrado por um gestor profissional. Pense, você é uma pessoa que tem o seu trabalho no dia a dia, você pode não ter tempo de sentar para parar e estudar o mercado, talvez você nem entenda direito como o mercado financeiro funcione, e quais são as chances de você tomar decisões de investimento melhor do que um gestor profissional que trabalha nisso e que respira isso? As chances são menores. Então, através de um fundo de investimentos, o seu dinheiro está sendo gerido por um gestor profissional que vai alocar o seu dinheiro de uma forma melhor do que você provavelmente faria. Além disso, tem uma outra vantagem muito interessante, que como os fundos de investimento reúnem recursos de muitos e muitos investidores, eles acabam tendo milhões e tem fundos aí com até bilhões de reais sob gestão. O que significa que eles podem acessar ativos que você não pode. Tem muitos ativos que são muito caros para que você compre sozinho ou que são restritos apenas a investidores profissionais. Então você, como pessoa física, não tem acesso a esses ativos, mas você terá acesso a esses ativos através de um fundo de investimentos. Colocando seu dinheiro em um fundo de investimentos, eles podem comprar esses ativos, os quais você não tem acesso, o que te dá aí acesso ao mercado que você não consegue entrar de forma direta como investidor pessoa física. Então, ditas essas vantagens aí principais dos fundos de investimento, vamos começar a ver como eles realmente funcionam. E aí eu preparei uma apresentação para vocês, para que você possa acompanhar melhor. Então, inicialmente, para que um fundo de investimento funcione, eu separei aqui 3 figuras importantes que sem eles é difícil um fundo de investimento funcionar. Na verdade, ele nem existiria se não fosse essas 3 figuras. Então, primeiramente, nós temos a administradora do fundo. Quem que é a administradora de um fundo de investimentos? É uma empresa autorizada na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, para criar o fundo. Então não é qualquer empresa, essa empresa tem que ter uma autorização na CVM para criar esse fundo. Você não pode criar uma empresa e do dia para a noite, vou fazer um fundo de investimento. Não é assim que funciona. Uma vez tendo uma empresa que vai ficar responsável pelo fundo, uma empresa que vai cuidar do dia a dia administrativo do fundo, que vai criar o regulamento do fundo, que vai responder aos cotistas e tudo mais, você vai ter a figura do gestor.
O gestor basicamente é a pessoa que vai escolher quais ativos vão entrar no fundo, claro, de acordo com a proposta que está no regulamento do fundo. O fundo é o quê? É um fundo de ação, é um fundo de renda fixa, multimercado? Sobre os tipos de fundos eu vou falar mais para frente, mas uma vez definido o tipo do fundo, o gestor que vai escolher o que comprar e o que vender, quando comprar e quando vender. Então o gestor e o time de gestão vão escolher tudo isso. E isso é bastante importante, porque o desempenho do fundo vai estar ligado direto às escolhas do gestor do fundo. E por fim nós temos a distribuidora ou as distribuidoras. Geralmente as distribuidoras desses fundos são bancos ou corretoras de valores, ok? Bancos ou corretoras é onde você encontra vários fundos aí sendo oferecidos. Esses fundos de investimento, gente, eles não são negociados em bolsa de valores como os fundos imobiliários, por exemplo. Então, para que esse fundo possa ser vendido ao público final, eles vão precisar de um outro intermediário. E aí que entra as distribuidoras, né, que vão ser, como eu falei, bancos ou corretoras, que vão disponibilizar os fundos de investimento para vocês. Lembrando que nem todos os fundos de investimento vão estar em todos os bancos ou corretoras. E que essas instituições distribuidoras, elas também podem estar ligadas à administradora do fundo ou não. Então, suponhamos, por exemplo, que um banco resolva abrir um fundo de investimentos. Esse banco pode disponibilizar o fundo na plataforma dele próprio. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo banco ou uma corretora podem pegar fundos de outras empresas que abriram fundos de outras administradoras aí e oferecer o fundo em suas plataformas. Então, como eu falei, as distribuidoras podem estar ligadas às administradoras que fizeram o fundo ou não. Então, uma vez entendido isso, uma vez entendido que tem uma empresa que cria o fundo e tem um gestor que toma conta do fundo e distribuidoras que vão disponibilizar o fundo, aí que nós temos a parte de como funciona na prática. Então, a administradora cria o fundo, tem o gestor responsável e as distribuidoras, como vocês veem aqui, elas vão vender o fundo aos investidores. Então o investidor vai ver, vai olhar, vai escolher aquele fundo de investimento e vai colocar o seu dinheiro naquele fundo de investimento. Uma vez que os investidores colocam dinheiro no fundo, o dinheiro vai para onde? O dinheiro vai para o fundo de investimentos. Então os investidores eles compram ali aquelas cotas do fundo uma vez que colocam dinheiro nele e o dinheiro vai diretamente para o fundo de investimento. Então, bem simples, distribuidora conecta os investidores com o fundo, então o dinheiro dos investidores vai para o fundo. Uma vez que o dinheiro dos investidores está dentro do fundo de investimentos, nós temos o gestor, agora com dinheiro na mão disponível, que é o dinheiro do fundo, e aí o gestor vai, como eu já expliquei, comprar e vender os ativos que compõem o fundo, seja lá qual for esses ativos. Os tipos de fundo, como eu mencionei, eu vou falar daqui a pouco. Mas o esquema é basicamente esse, é bem simples de entender. E uma vez que os investidores têm dinheiro no fundo, como que esses investidores vão ganhar ou perder dinheiro com o fundo? Porque nem todo fundo é bom, tá? Basicamente, o ganho ou a perda dos investidores está ligado, então, aos ativos do fundo. Então, de forma bem simples, se os ativos que foram comprados pelo fundo de investimento se valorizam com o tempo, os investidores ganham dinheiro. E se os ativos que foram comprados por esse fundo de investimento se desvalorizam com o tempo, os investidores perdem dinheiro. Lembrando que esse ciclo de ganho ou de perda, ele pode ser muito maior. Tem fundos que têm um histórico muito bom, mas por algum tempo sofreram um pouquinho. E tem fundos que têm um histórico muito ruim, mas por algum tempo eles foram bem. Então, o fundo de investimento é uma coisa dinâmica e lembra que existem ciclos de mercado. Então, não é porque um fundo no momento está desvalorizando, está tendo um desempenho negativo dos seus ativos, que o fundo é ruim. Às vezes, só o momento de mercado que é ruim e o gestor está fazendo o possível ali e está alocando os recursos para que ele acompanhe um ciclo de mercado melhor no futuro. Como o inverso é verdadeiro. Às vezes, um fundo que não é tão bom, não é tão bem gerido aí pelo gestor, tá valorizando muito, só que porque o ciclo de mercado tá bom e ele tá surfando num ciclo bom, aí de repente quando o ciclo de mercado inverte, esse fundo vai perder bastante. Então, gente, existem fundos e fundos, ok? Não é porque está desvalorizando o que é ruim, não é porque está valorizando o que é bom. O recomendável aqui é que ao analisar um fundo, você olhe um histórico de vários anos.
E aí você vê como que esse fundo vem performando com o tempo, porque vão sim haver ciclos bons e ruins. Mas o conceito é bem simples de entender. Conforme os ativos valorizam, os investidores ganham dinheiro, e conforme os ativos desvalorizem, os investidores perdem dinheiro. E vamos supor então que o investidor ganhou dinheiro com o fundo e queira o seu dinheiro de volta, queira resgatá-lo. Ou então que o investidor perdeu o seu dinheiro com o fundo e queira esse dinheiro de volta porque ele quer investir em outro lugar. Você deve prestar muita atenção nisso. Por quê? Porque em fundos de investimento não costuma ser assim, eu quero meu dinheiro hoje, aí eu peço meu dinheiro hoje e hoje mesmo ou amanhã ele está na minha conta. Isso vai depender do fundo. Isso é uma coisa que você deve se atentar antes de comprar um fundo de investimento. Qual que é o prazo para o resgate? Uma vez que eu posso resgatar o meu dinheiro, quanto tempo esse dinheiro vai levar para cair de volta na minha conta? E aí eu preparei também uma imagem para que você acompanhe isso. Então, para que você venda as cotas do fundo, isso você tem que ver, gente, na hora de você comprar o fundo, tá? Então, você decidiu comprar um fundo de investimentos, olha para isso. Senão, você pode ter uma surpresinha ruim. O esquema que funciona é D mais quantidade de dias úteis. E é assim que você vai ver na hora de você comprar o fundo. Então, o fundo que é D mais 10, isso significa que vai levar 10 dias úteis para que o dinheiro caia na sua conta. Então você pede o resgate hoje, é só daqui a 10 dias úteis que o fundo cai na sua conta. Da mesma forma, um fundo que é D mais 30 leva 30 dias úteis para que o valor retorne à sua conta. E um fundo que é D mais 60 leva 60 dias úteis para o valor retornar para a sua conta. Lembrando que esses números são apenas exemplos. Claro que existem fundos que são D mais 10, D mais 30, mais 60, mas você vai encontrar fundos que é D 90, você vai encontrar fundos que pode ser D mais 5, D mais 1. Então, quanto menor o tempo, mais rápido o dinheiro volta para a sua conta. O que não necessariamente é uma coisa boa, porque não se esqueça que o dinheiro do fundo está investido. Isso significa que quando alguém pede o resgate, o gestor ele tem que se desfazer de alguns investimentos para pagar essa pessoa. Nesse caso, quanto mais tempo o gestor tiver para decidir quais investimentos ele vai se desfazer, ou então como ele vai se desfazer desses investimentos, melhor. Então, não necessariamente um fundo com menos tempo de resgate é melhor do que um fundo com mais tempo de resgate só porque você vai receber o seu dinheiro mais rápido. Pense que quanto mais tempo você der para o gestor pensar o que fazer, melhor. Claro que você vai sair do fundo e você quer o seu dinheiro logo, mas os cotistas que continuam no fundo, eles dependem dessas decisões do gestor, né? Então, muitos fundos aí têm um prazo maior para resgate, o que acaba sendo melhor para o gestor tomar suas decisões. E quais são os tipos de fundo que existem então? Eu separei aqui os tipos de fundos mais comuns que você vai ver por aí. E você pode comprar fundos de investimento realmente de bastante coisa, de acordo com o seu perfil. E também dá para você diversificar entre fundos. Então, às vezes você quer um fundo um pouco mais arriscado, às vezes você quer um fundo mais conservador. Você encontra todas essas opções no mercado. Então aqui você consegue ver tipos bastante comuns de fundo. Começando então por fundos de renda fixa. Fundos de renda fixa são fundos que vão aplicar e tem que aplicar no mínimo 80% do patrimônio do fundo em renda fixa. E eles vão comprar realmente títulos de renda fixa, vão comprar títulos públicos, vão comprar CDBs, vão comprar LCIs, vão comprar LCAs, vão comprar debêntures, enfim, títulos de renda fixa no geral. Eu ainda faria um vídeo explicando para você como funciona a renda fixa, então se você não entende muito bem como funciona isso, continue acompanhando o canal que eu vou esclarecer em breve isso para vocês. Como outra opção, você terá fundos cambiais. O que seria fundos cambiais? São fundos que têm que aplicar no mínimo 80% do seu patrimônio em outras moedas, em moedas estrangeiras, que não sejam o real. Então podem comprar dólar, pode comprar euro, pode comprar libra e ativos relacionados a essas moedas. Então, se você quer se expor ao câmbio de alguma forma, você não sabe direito como fazer, ou você acha que não entende do mercado cambial o suficiente, mas quer ficar exposto a moedas estrangeiras, você pode aí comprar um fundo cambial. Além disso, você vai ter fundos de ações. O que caracteriza um fundo de ações? Ele deve investir no mínimo 67% do patrimônio do fundo em ações. Então, se você quer se expor ao mercado acionário, mas ainda não tem muita ideia de como fazer isso, você pode comprar um fundo de ações e delegar a responsabilidade de comprar e vender essas ações ao gestor. Você também terá fundos multimercado. O que seria fundos multimercado? Esses são mais livres, eles não têm nenhuma restrição mínima
do que eles podem comprar. Então, fundo multimercado, como o próprio nome já diz, é multimercados. Eles podem navegar em vários tipos de mercados. Então, eles podem comprar renda fixa, podem comprar câmbio, podem comprar ações, podem comprar opções, podem comprar absolutamente tudo o que eles quiserem. Ok? São fundos multimercado, eles vão atrás de onde eles acham que é a melhor oportunidade no momento. E você também tem fundos de previdência, ou fundos de previdência privada, cujo objetivo, como o próprio nome já diz, é que o investidor invista para que lá na frente ele tenha uma renda aí, ou um valor alto de resgate para sua aposentadoria. E fundo de previdência, gente, eu coloquei aqui de forma genérica que ele transita entre os tipos acima. Porque vão haver fundos de previdência que investem majoritariamente em renda fixa, vão haver fundos de previdência que investem em ações, vão haver fundos de previdência multimercado que investem em várias coisas. Só o que eu não vi até hoje, talvez alguém já tenha visto, enfim, mas são fundos de previdência que investem exclusivamente em câmbio, isso eu não vi. E esses seriam então os tipos principais de fundo que você pode comprar. Pelo menos os fundos que você mais vão ver por aí serão desses tipos. Só que nem tudo são flores, porque afinal, esses fundos, quando você resgata o dinheiro deles, você deve pagar impostos ao governo. Sim, esses fundos todos têm impostos no resgate. E você deve estar ciente disso quando você investe nesses fundos. E eu preparei outra tabelinha para vocês para mostrar como funciona, de forma geral, a tributação desses fundos de investimento. Então, esses fundos de investimento, eles seguirão a tabela regressiva do imposto de renda. Basicamente, essa tabela, eu vejo ela como um incentivo para que você mantenha o seu dinheiro investido mais tempo, porque quanto mais tempo você deixa investido, menos imposto você paga. Então, como você pode ver aqui, até 180 dias, se você deixar até 180 dias o seu dinheiro investido no fundo, você terá 22,5% de imposto sobre o lucro. Tá? Não é sobre o valor total que você investiu, é só sobre o que o fundo rendeu positivamente. Lembrando, é imposto de renda. Se você não tiver renda, não haverá o que vai tributar. Então é só sobre o que o fundo rendeu no período. Então até 180 dias sobre o lucro você paga 22,5%. Então de 181 a 360 dias você vai pagar 20%, a alíquota já cai. De 361 a 720 dias você paga 17,5% de imposto de renda, até você ter a alíquota mínima de 15% de imposto de renda acima de 720 dias o valor investido. E convenhamos, eu não recomendaria ou não sugeriria que você entrasse em um fundo de investimentos para ficar pouco tempo, para ficar 1 ano, para ficar 2 anos. Não, pense mais no longo prazo. Porque lembre-se que os resultados dos investimentos são potencializados ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido em um bom fundo, maiores vão ser, teoricamente, os seus resultados. Então, sugestão, vai investir em um fundo, pensa em ficar acima de 720 dias. Você vai pagar uma alíquota mais baixa e provavelmente seus resultados aí serão maiores e melhores do que se você ficar só 1 ano. E, gente, só algumas observações sobre os impostos. Que existe nessa questão o come-cotas. O que seria o come-cotas? Seria um adiantamento do imposto de renda sobre a rentabilidade do fundo, que é cobrada todo mês de maio e novembro. Então, se você comprou, por exemplo, um fundo de renda fixa, um fundo cambial, um fundo multimercado, vai ter esse come-cotas sobre as cotas suas do fundo. O que significa que todo mês de maio e novembro o governo vai lá e vai comer uma parte do seu rendimento de imposto. Na verdade, o que ele está fazendo aqui é adiantando o imposto de renda que você pagaria lá no final. Isso chega a ser até prejudicial para o investidor, pois ele afeta a acumulação de dinheiro com o tempo. Porque uma parte dessa rentabilidade, que está rendendo aí com o tempo, a cada 6 meses é comida pelo come-cotas e o governo já pega essa parte desse valor para ele. É o governo sendo o governo, pegando o seu dinheiro. Já os fundos de ações, eles têm uma regra um pouco diferente daquela que eu falei para vocês. Fundo de ações, felizmente, não incide come-cotas e existe uma alíquota única de 15% no resgate da aplicação. Então, fundo de ações, eles não seguem aquela tabela que eu mostrei para vocês, não seguem a tabela regressiva. É 15% no resgate, não importa o tempo que você deixou. E não tem come-cotas, então não se preocupe com esse adiantamento de imposto, porque ele não existe nos fundos de ações. Já os fundos de previdência, eles são um pouco mais complexos
existe forma de tributação na tabela regressiva, existe forma de tributação na tabela progressiva, existe regime de fundo de previdência PGBL, VGBL, enfim. Eu não vou aprofundar aqui nessa questão. Só que fundo de previdência aí também não vai incidir como cotas, e se você opta pela tabela regressiva, a partir de 10 anos, você paga 10% de imposto de renda no resgate. Então o fundo de previdência aí, se você escolhe a tabela regressiva, ele vai ter essa vantagem. Todos os outros fundos param no 15%, só que o fundo de previdência, para incentivar, lembrando, previdência, gente, isso daí é para ser por longo prazo, porque é uma previdência. Então o governo te dá esse bônus, te dando 5% a menos de imposto de renda no resgate da aplicação, se você deixar o dinheiro aplicado acima de 10 anos. Então, novamente, vai entrar no fundo de previdência, vai optar pela tabela regressiva da tributação do imposto de renda neste fundo de previdência, fique acima de 10 anos. Senão você vai pagar um imposto bem maior. E além desses impostos, os fundos também têm algumas taxas que você tem que pagar ao próprio fundo. Não se preocupe, essas taxas não são tão grandes como o imposto de renda, elas costumam ser baixas, enfim, costumam gerar em torno de 1, 2, 3, 4% ao ano, tá? Não é ao mês, é ao ano. E essas taxas são necessárias para a manutenção do fundo, como você vai ver na próxima imagem, as taxas mais comuns que os fundos cobram. Lembre-se que o fundo tem custos para que ele possa existir. Então, para custear as despesas do fundo, porque tudo que existe tem despesa para existir, pensa nisso. Até você tem despesa para você existir, para você ficar vivo e fazer as coisas no seu dia a dia. Então, para custear essas despesas do fundo e remunerar o gestor do fundo, que precisa receber pelo trabalho dele de comprar e vender os ativos, enfim, de cuidar da carteira do fundo, os fundos cobram uma taxa chamada taxa de administração. E o valor dessa taxa vai custear as despesas do fundo e vai remunerar o gestor do fundo. Como eu falei, é uma taxa que costuma ser pequena, uns 2, 3% ao ano aí. Isso vai depender do fundo. Há fundos que têm taxas maiores, há fundos que têm taxas menores. E você também vai ver de forma bastante comum essa taxa de performance. O que é isso? A taxa de performance é um incentivo para o gestor. Ou seja, se o gestor supera alguma meta específica, ou que a gente chama de benchmark específico, esse gestor aí, ele vai ser remunerado sobre o que excedeu esse benchmark, essa meta específica. Como, por exemplo, se ele superar o CDI, que seria uma taxa aí que na prática é 0,10 abaixo da Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia brasileira. Então vamos supor, ele supera o CDI, o benchmark é o CDI, e ele vai ser remunerado com uma taxa do que supera esse benchmark. Ou então, sei lá, CDI mais 6%. Então ele vai ser remunerado de acordo com o que ele conseguiu superar de CDI mais 6%. Da mesma forma, IPCA, é bastante comum você ver. IPCA que seria a medida oficial da nossa inflação no Brasil. Então se ele supera a inflação, supera, sei lá, IPCA mais 6, a inflação mais 6%, se ele consegue fazer a rentabilidade do fundo superar esse indicador, ele ganha um bônus por causa dessa sua performance. E esse bônus é tirado da rentabilidade do fundo aí, é uma taxa sobre ela. Então, tantos por cento de taxa de performance para remunerar o gestor. Só que nem todos os fundos têm taxa de performance. Alguns vão ter, outros não vão ter, essa taxa é opcional. Agora, de administração, todos os fundos terão essa taxa. E podem haver outras taxas também. No passado era mais comum, por exemplo, você ver taxa de entrada e taxa de saída. Ou seja, para você entrar no fundo você tinha que pagar uma taxa, para você sair do fundo você também tinha que pagar uma taxa. Hoje isso não é comum, mas ainda pode existir em algum fundo e você tem que dar uma olhadinha aí no fundo que você vai comprar para ver essas taxas que estão embutidas. Isso varia de fundo a fundo, então é impossível tacar uma fórmula para vocês aqui. O que eu sei é que todo fundo vai ter taxa de administração, porque todo o fundo tem custo, e alguns fundos terão taxa de performance, outros não. Essas são as mais comuns hoje. Então dá para você ver que fundo não é muito difícil de entender, é uma coisa bem simples até, e que se não houver os investidores para entrar no fundo, você não vai ter nenhum dinheiro para que o fundo possa alocar nos seus investimentos. Então os gestores do fundo de investimento teriam que fazer, teoricamente, o melhor trabalho possível para que o fundo performe bem e atraia mais investidores querendo colocar dinheiro no fundo, e aí o fundo cresce, tem mais dinheiro para investir e tudo mais. E sim, eles podem ser uma opção interessante, como eu já mencionei, para você que não entende mercado, ou para você que não acompanha o mercado, ou que não tem tempo para acompanhar o mercado, mas quer se expor de alguma forma a esses investimentos. Então você delega para um gestor e o gestor faz tudo para você. Atente-se aos impostos,
às taxas, ao tipo do fundo que você está comprando. E também, se você já investe em ações por si mesmo, se você já investe em renda fixa por si mesmo, enfim, se você já investe em várias classes de ativos por si mesmo, você também pode comprar um fundo para diversificar ainda mais os seus investimentos. Dá uma estudada no fundo, vê o que o gestor está comprando, vê o tipo do fundo. Vê se o fundo tem ativos que você não pode investir por si mesmo como pessoa física, você também pode comprar para dar uma diversificada no seu portfólio, e isso eu acho bastante interessante. Então, basicamente, é assim que funcionam os fundos de investimento. Você sabia dessas informações? Você não sabia? Você já tinha pensado em investir por um fundo de investimentos? Você não tinha pensado? Você sabia como o fundo funcionava? Você não sabia? Deixe aí nos comentários que eu quero ver a sua opinião sobre o assunto ou suas experiências. E não se esqueça, antes de sair, de também se inscrever no canal e apertar o sininho para não perder nenhuma notificação. Afinal, eu sempre tento trazer conteúdos que são relevantes para você, para o seu dia a dia financeiro e para os seus investimentos. E também não se esqueça de seguir o meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo, que nele eu também posto conteúdos que com certeza vão te ajudar na sua jornada financeira. Então é isso aí, espero que tenham gostado mesmo do vídeo de hoje, espero que eu tenha ajudado a vocês a entenderem melhor como os fundos de investimento funcionam e vejo vocês no próximo. Até lá!